Bom dia mais uma vez, gente querida, povo de Deus. Estamos aqui para estudar um pouquinho a palavra de Deus e quero que você abra a sua Bíblia, aonde você tiver, se tiver a Bíblia física em papel, se tiver no iPad, no iPod, no iPin, aonde você tiver a sua Bíblia, eu quero que você abra, por favor, e deixe aberta para a gente orar mais uma vez. Pode ser? Vamos orar? Querido Pai, é tão bom falar contigo, é tão bom saber que o teu povo está aqui em sintonia com a tua palavra, porque, Senhor Deus, o nosso poder, nossa autoridade é na palavra de Deus, através de Jesus Cristo e pela influência e poder do Espírito Santo, porque a tua palavra, Senhor, a Bíblia, é o único livro que a gente lê sempre, sempre na presença do autor, o Espírito Santo. Espírito Santo, ilumina a nossa mente e traduza a mensagem para a necessidade de cada um que aqui está e que vão assistir depois, que todos sejamos abençoados com a tua palavra e com a plenitude do Espírito Santo. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus, nosso querido Salvador, que provou o seu amor na cruz do Calvário por nós. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Povo amigo e querido, abra sua Bíblia aonde você estiver, em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos 29 em diante, até o 32. Efésios 4, 29 a 32. Diz assim a palavra de Deus, nesse momento: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra indecente, não é? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa palavra graça deve ser sublinhada. A todos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, Deus em Cristo, vos perdoou. Queridos, a mensagem de hoje é sobre o Espírito Santo e o perdão. Tá? Eu sei que vocês já ouviram muitos sermões aqui sobre o perdão e muito sobre o Espírito Santo. Mas no dia a dia, no consultório e também nas igrejas onde temos pregado, nós temos visto muitos irmãos com dificuldade de perdoar e ser perdoado. E nós sabemos que o perdão não é algo humano, não faz parte da natureza humana perdoar. O perdão é algo divino, é algo celestial, veio lá do céu. Então, o perdão não é inato a nós, assim como o amor, ele não é inato a nós, nós não nascemos com ele, nós não nascemos com o instinto de perdão ou de amor, certo? Então, é necessário algo mais, alguém celeste vir trazer esta virtude para nós. Por isso que muita gente tem dificuldade para perdoar. Tem dificuldade para se perdoar, outros têm dificuldade para perdoar os outros, o próximo, e outros têm dificuldade para perdoar e aceitar o perdão de Deus. Porque tem algumas pessoas que até já pediram perdão a Deus, mas já pediram várias vezes e ficam repetindo como se Deus não tivesse perdoado. Então, segundo Ellen White, existem algumas condições para o perdão, assim como existe condição para o Espírito Santo. Será que é? Não. Existe condição para recebermos o Espírito Santo, mas não existe condição para o perdão. É a aceitação.
Então, guardar mágoa, rancor, espírito de vingança, impede a atuação do Espírito Santo, diz Ellen White. Olha o que o texto fala. Está em Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 169. O Espírito Santo não pode habitar no coração que nutre inimizade. Devemos remover toda amargura, ira, malícia, e em seu lugar, em lugar delas, o Espírito de Cristo deve reinar. Então, olha que troca maravilhosa, trocar raiva, cólera, amargura pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, pelo Espírito Santo em você. Então, Ellen White fala sobre perdão e Espírito Santo como dois elementos inseparáveis na vida cristã. O perdão abre o coração para a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita o cristão a perdoar de modo genuíno. Não é maravilhoso isso? Então, tem outro texto que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 353. Ela diz assim, ó: o arrependimento, assim como o perdão, é dom de Deus por meio de Cristo. Vou repetir isso, tá bom? O arrependimento, assim como o perdão, é dom de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos nossa necessidade do perdão. Ninguém senão os contritos é perdoado, mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidade e nos ajudará. E nos ajudará. A graça abre espaço. Ei, você sabia que a porta da graça está aberta? Está escancarada. Aproveita para pedir perdão, certo? Aproveita para que o Espírito Santo possa ir de tal forma até você e te batizar, certo? Porque o céu está de porta escancarada. E nós devemos buscar esse perdão pela graça. Por falar em graça, já contei aqui uma experiência, mas eu vou contar novamente. Eu estava no shopping de Itacaruna, em Recife, e saí e fiz uma conversão, uma entrada numa rua que não era para entrar, certo? Aí um guardinha com a moto em cima da calçada me parou e disse: Moço, aí eu parei. Ele disse: Seus documentos, por gentileza. Ele pega logo o documento da gente. Aí eu dei os documentos para ele. Aí disse: Moço, o senhor entrou ali, fez uma conversão que não era para fazer, era proibido. Eu disse: Eu não, seu guarda. Foi, desça do carro e me acompanhe. E eu fui com ele até a esquina lá. E quando cheguei lá, ele disse: Está vendo? Há o sinal lá em cima, perto do semáforo, dizendo que você não poderia entrar aqui. Eu disse: Mas, moço, você coloca um sinal lá em cima, perto do semáforo, dizendo que é proibido retornar. A gente só vai focado no farol. Aí ele disse: É, mas eu vou lhe dar uma multa assim mesmo. Eu disse: É mesmo? Com certeza. E começou a escrever num bloquinho sem graça dele. Aí, de repente, eu disse: Moço, você pode fazer um favor para mim? Coloque aí 3 multas para mim. Pode colocar. Aí ele disse: Não, só vou colocar uma. Sim, mas eu já entrei 3 vezes aí. Bote 3, eu vou pagar 3. Aí ele disse: Não, eu só vi uma vez? Sim, mas eu já entrei 3 vezes. Faça isso. Aí ele disse: Você faz o quê, hein? Eu disse: Quê? Você trabalha em quê? Eu disse: Ih, rapaz, eu queria que você não perguntasse isso, não. Aí ele disse: Mas o que é que você trabalha? Eu disse: Amigo, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E na minha igreja, quando alguém erra, a gente age de 2 maneiras. Ou a gente dá uma disciplina,
para a pessoa aprender e sentir e não cometer mais esse erro, ou a gente dá uma oportunidade à graça, certo? Para ele aprender e nunca mais entrar ali. Olha, se você quiser me multar, seu guarda, coloque 3 multas aí. Agora, se você me der uma oportunidade, nunca mais eu entro aí. Aí ele pegou os documentos assim e disse: Toma, pastor, eu sou da Assembleia de Deus. Hoje o senhor caiu na graça. E não colocou nenhuma multa em mim. A graça me alcançou mais uma vez. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos buscar a graça. A porta da graça está aberta. O Espírito Santo está sendo derramado. E você não pode ficar de fora desta bênção. E a Sarah White diz claramente: o perdão de Cristo não é apenas um ato judicial pelo qual nos livra da condenação. Não é somente o perdão do pecado, mas também a redenção do pecado. É a efusão do amor redentor que transforma o coração. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. Somente o Espírito Santo pode implantar no coração o amor de Cristo, pelo qual o ódio e a malícia são banidos, são tirados. Você está entendendo essa mensagem? O Espírito Santo, através da graça de Cristo que foi dado, ele quer produzir em nós o perdão, e quando você produz o perdão, você se enche do Espírito Santo. Você está notando a retroalimentação? O Espírito Santo é quem suaviza o coração endurecido, quem submete a vontade rebelde, que expulsa o orgulho, o egoísmo e enche a alma de humildade e de amor. A falta de perdão fecha a porta para a plenitude do Espírito Santo. Olha o que diz Eventos Finais, na página 190. Olha o que diz, Eventos Finais. Esse livrinho aqui que eu nunca tiro de dentro aqui da minha estante e também da minha mesa. Nunca. E diz assim na página 190: o Senhor não pode derramar o Espírito Santo enquanto há contendas e divisões entre nós. Devemos primeiro perdoar-nos uns aos outros de coração. Ei, você é uma pessoa que perdoa de coração, de todo o coração, de toda a tua alma. Perdoa, cristão. A gente só tem a ganhar. Uma irmãzinha disse: Pastor, quando eu acumulava raiva e, e discórdia e mágoa contra as pessoas, eu sentia assim no coração, semelhante a uma pedra bem grande que eu arrastava, pastor. Uma pedra pesada arrastava. Mas quando eu encontrei o Espírito Santo e pedi para tirar essa pedra, jogar essa pedra fora, pastor, eu estou leve. Estou leve. E quando você perdoa, você joga fora o lixo que alguém um dia depositou em você, certo? Então jogue fora isso, essa carga pesada. E nós precisamos deste perdão maravilhoso que Jesus nos dá e que o Espírito Santo nos oferece, certo? Então, o Senhor não pode derramar o Espírito Santo enquanto nós não perdoarmos, certo? Vamos ler agora São Mateus capítulo 6. São Mateus capítulo 6 diz que nós devemos perdoar. Ali está o Pai Nosso. Pela segunda vez, Jesus ensina o Pai Nosso aos discípulos. Uma vez foi lá no Monte das Oliveiras, e agora também no livro de Lucas, cita também que ele, pela segunda vez. A senhora White diz isso também, que 2 vezes Jesus ensinou o Pai Nosso aos discípulos. Nas 2 vezes, ele cita: perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é muito sério, viu? Quer saber o tamanho do perdão que Deus oferece a você?
é na mesma proporção do perdão que você dá ao seu próximo. E o versículo 14, Mateus capítulo 6, verso 14 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai celestial vos perdoará as vossas ofensas. Ei, querido irmão, minha querida irmã, povo de Deus, vocês sabem a profundidade deste versículo? Já imaginaram? O Espírito Santo já convenceu você da profundidade disto que está escrito? Se a gente perdoar de coração, Deus nos perdoará de coração. Se a gente não perdoar, nós não teremos perdão. E quem não tem perdão para Deus é o quê? Para onde vai? Uma pessoa que não é perdoada, aonde vai ficar? Em que tipo de céu? Pode ser o céu da boca da onça, mas não o céu que Jesus está preparando. Então, em outras palavras, quem não perdoa, tem gente que diz: Eu não perdoo. Se você não perdoa, você é um candidato forte para o inferno, para ser condenado. Olha que situação, não é? Então, pelo Espírito Santo, o amor de Deus é colocado no coração daqueles que amam a Jesus, que perdoam e são perdoados. Alguns mitos sobre o perdão, não é? Já mostrei aqui na sala, mas eu gostaria de repetir. Por que eu gosto de repetir isso? Porque eu vejo no consultório tanta gente amargurada que não perdoa, certo? Assim como Espúgio, que repetiu um sermão várias vezes, e alguém disse: Ó, pastor, o senhor está repetindo esse sermão, o senhor já pregou esse sermão aqui. E Espúgio disse: Eu vou pregar até vocês começarem a praticar, certo? Então, a gente tem que praticar o perdão, porque é um dom de Deus, está escrito. Então, alguns mitos sobre o perdão. Primeiro mito: quem perdoa esquece. Isso é um mito. Não, quem perdoa não esquece. É como a cicatriz, pode até sarar, mas você lembra do que aconteceu, desse arranhão, dessa cicatriz. Então, quem perdoa entra no processo de cicatrização. Tudo bem? Quem perdoa entra no processo de cicatrização. Claro que existem duas fases do perdão: o perdão psicológico e o perdão emocional. O psicológico é resolvido na hora. Você decidiu perdoar, está perdoado. Mas o emocional ainda continua doendo e a gente precisa lembrar que devemos colocar remédio todas as vezes que a ferida sangrar. Todas as vezes que doer. Ah, mas eu não já perdoei? É, mas está doendo. Vou colocar mais um remédio: o perdão. Segundo mito: cada ofensa é perdoada apenas uma vez. Não, eu já perdoei uma vez, ele vem pedir perdão novamente? Isso é um mito. Você não deve perdoar as ofensas só uma vez, devemos perdoar todas as vezes que a dor aparecer. Já falei, colocar remédio todas as vezes que a ferida sangrar. Terceiro, terceiro mito: pessoas que insistem no erro não devem ser perdoados. Não, isso é um mito. Então, se Deus agisse assim como a gente, Deus agisse assim conosco, a gente estava ferrado, não era? Então, como devemos dizer que alguém não merece o perdão? Quem é capaz de dizer que alguém não merece? Então, ao perdoar, você oferece salvação a essa pessoa. É como se dissesse: Eu vou te perdoar, eu permito que você se salve. Ok? Quarto mito: para perdoar alguém, precisa que esse alguém venha me pedir perdão. É um mito. Sabe por quê? Que nós devemos liberar perdão mesmo para quem não pede.
certo? Depende de você e não do outro. E se o outro morrer, você vai carregar essa carga, essa pedra pesada o resto da sua vida? Libera o perdão, meu irmão, certo? Para que receba também o perdão de Deus. Então, nós devemos perdoar incondicionalmente a todos. Quem era que estava pedindo perdão a Jesus lá na cruz quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Ninguém. Mas ele estava liberando o perdão, porque o perdão é sinônimo de salvação. Quem perdoa não fica embaixo, fica em cima. Lá no Nordeste a gente diz assim, ó: quem perdoa fica por cima da carne seca. Não sei se você já ouviu essa expressão aí no Nordeste. Fica por cima, não fica por baixo. Mas se alguém disser, não, mas aquele assunto assim, assim, eu já perdoei. Não, mas você está perdoado. Não quero tocar no assunto porque já foi resolvido. Está perdoado. Quinto e último mito: perdoar é algo que preciso fazer sozinho. Não. Claro que você precisa de alguém para te ajudar a perdoar. Alguém que realmente tem um coração de intercessão. Os casais. Os casais devem ser campeões em perdoar, porque nós temos uma natureza interessante, não é? Então, nunca permitais que o dia termine sem confessardes um ao outro os vossos erros. Mesmo que somente um seja culpado, este deve buscar reconciliação. Quem deve buscar reconciliação? Lar Adventista, página 336, diz: não interessa. Quem deve buscar a reconciliação não é quem machucou, nem é quem foi machucado, é o que for mais cristão. Quer nem saber se eu sou o culpado ou sou inocente. Quem for mais cristão deve buscar a reconciliação e o perdão. O verdadeiro espírito de perdão é o espírito de Cristo. Aquele que não perdoa fecha o coração à presença do Espírito Santo. Desejado todas as nações, página 490. Quem não perdoa, vou repetir esse texto, tá bom? O verdadeiro espírito de perdão é o espírito de Cristo. E aquele que não perdoa, fecha o coração à presença do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos perdoar mais, certo? Porque quem não perdoa, nós fazemos o diabo ser forte. Olha que pensamento. Quando não perdoamos, nós fazemos o diabo ser forte. O ser humano é muito maior do que o erro que ele comete, certo? Você cometeu esse erro, mas você vale muito mais do que essa transgressão. Então, nós não podemos alimentar o mal, nem a Satanás. E nós alimentamos o mal quando não perdoamos, e o diabo vai colher os frutos e vamos ter que comer. Olha que coisa. Então, quando a gente não perdoa, nós fazemos com que o diabo seja forte e vai colher coisas terríveis. Certo? Nós precisamos lembrar que nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Por que que nós perdoamos? Perdoamos porque Deus pede que perdoemos. Perdoamos porque Deus nos perdoa. Perdoamos porque Deus ordenou que perdoássemos. Perdoamos porque Deus nos deu força para perdoar, o seu dom, o Espírito Santo. Perdoamos porque Deus se encarrega de julgar as pessoas, não nós. Ele diz lá em Romanos: a mim pertence a vingança. Perdoamos porque Deus é muito mais importante. Perdoamos porque Deus é muito mais importante que a dor que sentimos. Perdoamos porque podemos confiar que Deus fará o certo porque é certo.
deixar as consequências com Ele. Assim, para perdoar, nós precisamos desesperadamente a ajuda de Deus. Por quê? Porque a realidade, ela é radical quando nós perdoamos e a salvação virá. Ainda no lar adventista diz que o amor deve ser o princípio predominante no lar. E onde este amor imperar, não haverá conflitos prolongados, porque existe o perdão. Deus deseja que o lar seja o lugar mais alegre da terra, mais feliz da terra. Nós devemos exercer o perdão, certo? Porque o perdão é o fruto do Espírito Santo em nós, operando em nós. O perdão é o perfume do Espírito Santo exalado através da vida daquele que foi curado pela graça de Cristo. Vou repetir esse pensamento. Diz: o perdão é o perfume do Espírito Santo exalado através da vida daquele que foi curado pela graça de Cristo. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Então, nós precisamos praticar mais o perdão. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo. Então, queridos amigos e irmãos, será que você tem alguém para perdoar? Será que você precisa pedir perdão para alguém? Será que o seu perdão foi genuíno? Você espera perdão autêntico e genuíno de Deus, não é? Então, por que não perdoar genuinamente, de coração, as pessoas? Quer receber o batismo do Espírito Santo? Então perdoe. E perdoe de todo o coração. E você vai ver que a sua vida vai ser mais leve. A palavra perdão é sinônimo de salvação. E quando você perdoa, você está dizendo: eu permito que você se salve. Este é um dom que Deus te deu através do Espírito Santo. Jesus Cristo te ama muito e Ele quer te perdoar. E Ele quer fazer de você uma vida feliz, uma vida maravilhosa e te dar a vida eterna. Eu gostaria de orar neste momento. No meio da minha oração, eu vou dar uma pausa para você abrir o coração a Deus e perguntar assim: Senhor, será que eu tenho que perdoar alguém? Será que eu devo pedir perdão para alguém? O meu perdão é genuíno? Eu já me perdoei, Senhor? Tem gente que quer ser mais do que Deus, porque Deus perdoa, mas tem algumas pessoas que não se perdoam. Querido, vamos orar neste momento. Quantos querem que eu faça a oração por você? Levanta a sua mão. Quantos querem o batismo do Espírito Santo nesta manhã? Fica com a mão erguida, filho de Deus. Querido Pai, nosso querido Senhor, estamos com a mão erguida porque nós queremos receber o teu perdão, receber o batismo do Espírito Santo, perdoar os nossos irmãos, a quem nos ofenderam, mesmo que eles não peçam perdão. Nesta manhã, Senhor, nós estamos recebendo o perdão do céu e queremos liberar esse perdão para as pessoas que nos ofenderam. Senhor Deus, dá força e coragem a cada um de nós para que neste momento abramos o coração para Ti. Neste momento, cada um vai fazer a sua oração. Ó Senhor, escuta. Ó Senhor, atende. Ó Senhor, enche de perdão e enche do Espírito Santo. Escuta agora, Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir. Perdoa, Pai, que o sangue de Jesus purifique o nosso coração, que possamos estar cheios de Jesus e refletir o caráter dele a este mundo. Nós te pedimos estas bênçãos
e agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém? Amém, Senhor. Amém, 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 pastor Abdoral. Deixa eu me localizar aqui, com tantas mãos levantadas, eu até me perdi aqui. Deixa eu ver, cheguei. Pastorzão, muito obrigado por essa mensagem poderosa, tocou o nosso coração e eu tenho certeza que tem muitos adoradores hoje e depois, com certeza também, que terão o coração aquecido por essa mensagem, né? Eu costumo dizer, pastor, que de mim nunca foi exigido um grande perdão, né? Porque tem pessoas que viveram algumas tragédias, né? Que exigiram dele, de repente, um perdão maior, né? Se é que tem tamanho de perdão, mas eu acho que deve ter, né? Eu me lembro de um pastor missionário, me fugiu o nome dele agora, que foi assassinado no campo missionário, a esposa, os filhos, me fugiu o nome dele agora, mas saiu até na revista Adventista. E a mãe dele viajou, né, lá para aquele país e perdoou o assassino, né? Então, por isso que eu costumo dizer que de mim nunca foi exigido um grande perdão, né? Mas possivelmente alguém na sala hoje, ao ouvir essa mensagem tão poderosa, né? Talvez esteja pensando, ah, é porque ele não viveu o que eu vivi, né? É porque ele não está passando pelo que eu estou passando. Mas o Deus é grandioso, não importa o que esteja passando, né? E eu enfatizo bastante também a palavra, eu anotei bastante coisa aqui, né? Os mitos. E a palavra que o senhor repetiu bastante aí, que é muito significativa, é liberar. Liberar o perdão, né? Essa é uma palavra que precisa estar sempre, precisa sempre acompanhar a palavra perdão, né? Que é liberar o perdão. Muito obrigado. Então, é isso mesmo, pastor. A gente tem que liberar. Uma vez, quando eu era administrador em Rondônia, vou contar isso aqui, o pessoal de Rondônia sabe, eu era o presidente do campo, tivemos que demitir um moço lá no nosso colégio, e quando comunicamos a demissão dele, porque o clima estava muito pesado, ele me deu um soco na cara. Vem aqui. Meu amigo, que dor. Depois de 10 anos, houve uma reunião de pastores lá em Foz do Iguaçu, e aquele diretor veio falar comigo. Pastor, você lembra daquele moço que bateu em você? Eu disse, lembro. Como é que eu vou esquecer? São coisas que a gente não esquece com facilidade. Especialmente quem Pastor, apanha, né? ele veio, ele mandou pedir perdão para você. Você perdoa ele? Porque faz 10 anos que ele não dorme direito. E sabe de uma coisa? O filho dele precisava casar e veio falar com os pastores disseram, não vou fazer casamento não, você não respeita o pastor, sua família não respeita o pastor, bateu até no presidente. Aí, você perdoa esse rapaz? Amigo, diga para ele que se depender disso para ele ir para o céu, ele já está no céu, porque eu já perdoei Amém. naquele dia que ele me bateu. Não precisava disso. O perdão é algo que a gente dá para quem não merece, porque quem merece a gente dá justiça. Mas a gente deve dar o perdão para quem não merece, para quem não pede. Quem tem o coração de Cristo. Perdoa, né, meu pastor? É verdade. É um milagre, né? Como o senhor disse. Pastor Leidivan me lembrou aqui, o pastor que eu mencionei aqui, pastor Ruimar Paiva. E ele não só me lembrou, mas mandou aqui o link com a história da tragédia da família do pastor adventista brasileiro. Depois a gente compartilha com o grupo aqui da Sala 57. Mas Eu sou louvado dessa seja o nome do história. Senhor.
Eu soube dessa história lá na conferência geral, foi exposta e apresentada essa família realmente que sofreu esse tremendo abalo. Deus abençoe que ensinemos e aprendamos a perdoar de fato. Liberemos o perdão. Amo Amém. você. Eu te amo, pastorzão. Preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Um grande abraço, um grande dia para o senhor. Te amo, pastor. Amo a todos vocês e aqueles que oram por mim. Estou vendo a Val e outras pessoas, a Selene que ora também. Tem mais outros aí que eu nem lembro mais, mas eu sei que são Soraya e que oram pela gente. Eu quero agradecer a todos que oram pela gente. Que Deus abençoe a todos também. Amo você. Maravilha. Grande dia, meu pastor. Que bênção, né? Começar o dia buscando o batismo do Espírito Santo. Olá, tudo bem? Espero que você esteja feliz e como é muito bom poder entrar na sua casa e conversar com você sobre a maravilhosa Palavra de Deus. Você estava aí olhando nos canais da sua televisão, parou de repente, viu a Novo Tempo, entrou aqui, já é alguém que nos acompanha constantemente. Eu tenho para dizer uma coisa: Deus vai falar com você sobre necessidades especiais da sua vida. Não é por acaso que você parou aqui e está me ouvindo. Então, permaneça aí. Nós vamos ter no programa Adoração um encontro com a palavra de Deus. Muito bem, Sala 57 e TV Novo Tempo em movimento. É a Sala 57 lá, representada pelo nosso gestor, o pastor Wagner. E só para você ficar aí ligadinho, é, são alguns programas gravados pelo pastor Wagner, ali na TV Novo Tempo, e eles vão ao ar. Um deles já foi, agora no dia 18 de agosto. Mas você pode anotar aí, alguém vai colocar aí no chat para você acompanhar, mas você pode escrever também, ó. Vai passar no dia 15 de setembro, mais um, depois o outro no dia 20 de outubro e o outro no dia 17 de novembro, tá bom? Chegamos agora para o nosso testemunho e eu quero trazer aqui para estar conosco a pessoa que Deus escolheu para compartilhar o testemunho de vida conosco. Deixa eu só localizar aqui rapidinho. Achei, precisa abrir a câmera, não abriu a câmera ainda. Abre a câmera aí para gente, meu amigo Natan, o homem do testemunho lá de Rio das Ostras. Abriu a câmera. Agora tá fácil, tá aqui do meu ladinho. Bom dia, Natan. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor. Estamos aqui para louvar o nome de Deus e para testemunhar o que Deus tem feito em minha vida, né? Maravilha. Vou fazer uma oração para que o Espírito Santo possa Vamos conduzir sim. este momento. Nós conversamos agora há pouco, né? Como que Deus dirige e traz pessoas no dia certo para ouvir a palavra certa, e não será diferente hoje. Senhor Deus, nós teremos neste momento aqui na sala 57 o testemunho do Natan, uma Amém. história dirigida pelo Espírito Santo em todos os detalhes. Amém. Unja os lábios do Natan, usa-me Amém. também, e que neste Amém. momento o Espírito Santo possa, através desse testemunho, alcançar corações ao redor de todo o mundo. Nós oramos em Amém. nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém.
Muito bem, antes de começarmos, eu quero só mandar um abraço aqui especial. É um abraço para o meu amigo, pastor Neumoel Stina. Eu disse agora há pouco que a Sala 57 está em todos os lugares do Brasil e do mundo, e ela está também lá no Canadá. Agorinha há pouco, o pastor Neumoel mandou para mim uma mensagem especial, inclusive me lembrando aqui também do pastor Ruimar Paiva. Pastor Neumoel, grande abraço. Eu amo o senhor também, viu? Que Deus esteja contigo. Muito bem, Natan, aqui estamos nós. Natan, você é de uma família grande, né? Acho que ganhou até da minha, É, porque a minha são 11 filhos. Como é a configuração da sua família? minha família seria quase os 12 apóstolos também, né? Mas com fé em Deus, nós alcançaremos essa bênção aí também. São 12 filhos. Isso. Na verdade, um já é falecido, né? O segundo mais velho faleceu, deve ter uns 3 anos mais ou menos. Mas somos hoje 11 irmãos, né? É, sendo 9 homens e 2 mulheres, né? Todas do meu pai, da minha mãe, né? E essa é a minha família, uma família bastante grande, Maravilha. né? E graças a Deus hoje, desses aí, apenas 2 ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo. E Rio das Ostras é na região aí do Rio de Janeiro? Isso, a região dos Lagos, Rio de Janeiro, vim para Rio das Ostras em 2013. Em julho de 2013 eu vim para cá e me apaixonei aqui por Rio das Ostras e pretendo continuar aqui o resto da minha vida, né? Maravilha. O Adventismo chegou na sua família, me parece que através do seu avô Isso. paterno, materno, como que foi? Foi meu avô materno, né? Meu avô, ele foi desenganado, vou tentar resumir o máximo. Ele foi desenganado pelo médico em São Paulo, ele estava morando em São Paulo, e os médicos deram a ele 3 meses de vida. E nesse período ele teve um sonho e ouvia uma música. E quando eu estava saindo lá um dos médicos, ele ouviu a música que ele tinha sonhado. E quando ele olhou, era numa igreja adventista. Ele entrou, ele ficou muito emocionado porque ele tinha sonhado com aquela música, tomou estudo-se rapidamente assim e voltou para Salvador para se despedir da família. E passaram-se, eu acredito que mais de 30 anos, e ele levou a mensagem para a família e a família naquele momento, mais ou menos a metade da família aceitou e, com o passar do tempo, alguns irmãos tomaram também a decisão. Que bênção, né? Deixou esse legado, né? Isso. Você, você teve uma influência grande das profecias, né? Sim, Que é um diferencial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E você se exatamente. batiza com quantos anos? Como que foi esse momento da sua entrega, da sua conversão, do seu batismo? Isso. Me batizei com 11 anos de idade. E aconteceu um fato curioso, que no mesmo período que eu estava tomando os estudos, na escola eu estava estudando em história sobre a Mesopotâmia, Babilônia, os Medos e Pérsias, a Grécia, Roma, a divisão toda do Império Romano. E quando depois teve Alexandre, né, os 4 generais de Alexandre o Grande, né, e eu nunca esqueci do nome daqueles generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Eu me apaixonei pela história, né? Eu fiquei assim encantado com a história, e o estudo bíblico tratou também das profecias de Daniel, também sobre o mesmo tema, sobre a mesma sequência dos reinos que eu estava estudando na escola, e isso daí eu fiquei assim muito impressionado com isso, e isso me ajudou bastante na tomada da minha decisão. Legal, né? Vale a pena destacar aqui o método de estudo das profecias, né, da Igreja Adventista, que é justamente o método historicista, né? Que considera a história passada, a ligação dessa história, os acontecimentos e o futuro também, né? Então você já começou bem, né? Começou com Pô, profecias, Deus já encaminhou ali o mesmo assunto nas aulas de história, coincidindo com os estudos bíblicos que você
estava tendo, e você sim, então entrega o seu coração aos 11 anos, depois você vive algumas experiências, né? E me parece que por alguma razão, em algum momento, você acaba se distanciando da igreja, vivendo uma experiência de distanciamento. sim. É, bem, na verdade, desde a minha infância, aconteciam algumas coisas comigo, alguns fatos, que eu ficava assim intrigado, né? Coisas que não, para mim não tinha explicação, eram coincidências impossíveis, mas que aconteciam comigo, né? E eu não entendia muito bem, não dá aqui para contar. No ano de 2023, eu comecei a escrever essas histórias no meu Facebook, com a intenção de encontrar alguém que tivesse alguma experiência parecida para trocar experiências, né, sobre isso. Só que essas experiências me levaram a crer na lei da atração. O que é a lei da atração? A lei da atração diz que você é responsável por tudo que acontece em sua vida. Os seus pensamentos atraem coisas positivas e coisas negativas. E eu comecei a crer é, dessa forma e cheguei ao ponto de achar que Deus poderia ter sido o fruto de uma imaginação coletiva. Eu cheguei a esse ponto, mas eu nunca me entreguei completamente a essa crença, porque eu nunca deixei de acreditar em Deus. E quando eu saí da igreja, eu disse para Deus que eu só iria voltar no dia em que ele me chamasse de volta. Entendi. Eu vou aproveitar esse momento aqui, Nathan, até Hum, para que você dê um recado, né? Porque às vezes há uma tendência a enveredar-se, né, por determinados sim. pensamentos, filosofias, e já fazia tempo que você estava na igreja, né? Sim, já. Dos 11 anos, e agora em Na 2023. verdade, antes mesmo disso, eu tive algumas experiências ainda com uns 9 anos de idade, mais ou menos, né? Eu tive experiências e eu ficava assim muito intrigado com isso. Quando já estava com uns 20 e poucos anos, foi que tive assim acesso a algumas informações que falavam sobre a lei da atração. E aí eu comecei a linkar com as coisas que aconteceram comigo e eu passei a dar créditos. E aí é que está o perigo. O inimigo de Deus conhece a nossa vida, né? Ele sabe os pontos fracos que cada um tem. O meu ponto fraco foi esse, e ele usou esse ponto fraco para me afastar de Cristo. E ele pode usar qualquer coisa, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós, e ele pode usar, e ele usa esses pontos fracos justamente para nos afastar de Cristo. Cada um tem a sua experiência, o seu relacionamento com Deus, mas nós devemos vigiar, porque a palavra de Deus diz que o inimigo está bramando como leão ao nosso redor, buscando a quem tragar, né? E ele tem uma forma diferente para cada um, cada pessoa. Assim como também Deus tem uma forma diferente para alcançar os corações de cada pessoa e cada um de nós temos as nossas experiências com Deus também, cada um diferente das outras, né? É uma disputa, né? Já havia uma Sim, disputa pelo Natan, né? O sim, inimigo ali com algumas coincidências, né? Com alguns acontecimentos impressionantes, né? E Deus, por outro lado, tentando te atrair, né? Às vezes, algumas pessoas dedicam bastante tempo, né, a entrar em contato e a estudar filosofias, né? Como diz a Bíblia Sagrada, às vezes vãs filosofias, né? E a Bíblia diz, né, aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Que o inimigo está ali ao exatamente. derredor, bramando e tal, mas Deus não desistiu de você, né? Apesar de você Não, ter se afastado, vivido experiências distantes do Senhor, como você mesmo disse, né? Você foi para essa filosofia, mas ao mesmo tempo não abandonou por completo, porque a semente estava ali no coração, né? E chegou o momento de voltar. isso. Eu vou focar só um momento aqui.
Eu Sim, também escapei de muitos acidentes de trabalho na empresa em que eu trabalho. é Mas eram mesmo. acidentes assim inexplicáveis e os colegas de trabalho começaram a colocar apelido em mim, né? Era duro de matar, era sempre apelidos assim. E eu passei até esse link aqui para um desses colegas, o Isaías, ele deve estar assistindo, e ele conhece um pouco desse momento em que eu passei. Eu tive também um assalto que foi livrado assim de forma também sobrenatural nesse momento, e os colegas de trabalho na época também acompanharam esse momento. Então Deus, eu sentia como no meio de uma guerra espiritual. De um lado, Deus, os anjos estavam me protegendo, mas eu estava do outro lado sofrendo um ataque. Então isso desde muito tempo, isso eu devia ter uns 20 e poucos anos, né? E a minha vida toda foi assim, né? Mas voltando aí o que o pastor perguntou, A questão do seu retorno, né? Deus não desistiu isso, de você, né? Apesar isso, de o meu todas essas retorno. experiências, Deus estava lá, lutando por você. Exatamente, né? Um desses momentos, já foi no ano passado, eu senti aqui em casa, a minha esposa ficou doente, teve vários sintomas de saúde, um atrás do outro e tal, e isso me preocupou muito. E eu senti que era como se fosse um ataque espiritual, porque eram coisas assim que não tinham muita explicação lógica o que estava acontecendo com ela. Não dá aqui para eu entrar em detalhes. Mas eu passei a buscar a igreja. E aí, no ano passado, em setembro de 2024, eu já estava há alguns dias frequentando a igreja, conversei com o pastor Reones, ele deve estar nos assistindo, passei o link para ele, mandar um abraço aqui para o pastor Reones, meu pastor aqui na Igreja Central de Rio das Ostras. E aí, no dia 8 de setembro, do ano passado, eu pedi para conversar com o pastor, foi pela manhã, um domingo pela manhã, e eu contei muitas dessas experiências que eu tive, contei para o pastor, e isso foi no dia 8, no dia 21 de setembro e teve o batismo da primavera. E depois de contar minhas experiências sobrenaturais, né, eu disse para o pastor, olha, pastor, quando eu saí da igreja, eu disse para Deus que só iria retornar no dia em que ele me chamasse de volta. Vai ter o batismo no dia 21. Eu vou dar um prazo de uma semana. Se nesse período Deus me chamar de volta, eu me batizo no dia 21 de setembro. E aí eu tive essa conversa com o pastor. Foi uma conversa longa, quase a manhã toda. À noite eu fui para a igreja. Chegando na igreja, veio o irmão Alex, mandar um abraço para o irmão Alex, eu passei o link para ele também, da igreja do Âncora, uma das igrejas adventistas aqui de Rio das Ostras. E ele foi a pessoa que o Espírito Santo trouxe naquela noite de domingo para trazer a mensagem, e a mensagem estava focada em Hebreus não, Romanos 8, 38 em diante, né, aquele texto que é bem conhecido, onde diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu fiquei ali regozijando Acho que travou um pouquinho a internet. com aquela mensagem, sentindo no Viu, coração, Natan? senti o desejo assim de abraçá-lo no final. Só que Viu, antes Natan? de encerrar a Natan, mensagem, só oi, volta um pouquinho, volta só um pouquinho, porque travou a sua internet aí. sim, Você entrava disse esse que ponto. chegou à igreja e o Sim, pregador pregava sobre Romanos 8. isso. E é um texto assim bem conhecido que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem a vida, nem a morte, nem o principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E depois que durante o sermão mesmo, eu fiquei assim com desejo de cumprimentá-lo, né, pela mensagem. Ainda não era a voz de Deus, eu pensando assim comigo, me chamando, mas foi uma mensagem assim muito bonita. Só que, enquanto eu estava pensando nisso, que não era ainda a voz de Deus, ele leu um texto que está em Hebreus 6, de 4 em diante, que diz que aqueles que um dia
provaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e se afastaram, é, a palavra de Deus diz que é impossível que voltem ao arrependimento. E esse texto para mim foi assim muito pesado, foi na contramão de tudo aquilo que eu esperava ouvir. E eu estava querendo ouvir a voz de Deus e eu naquele momento eu senti que ali era a voz de Deus falando para mim. Só que era de forma contrária, não era o que eu esperava ouvir de Deus. E ali eu fiquei assim muito frustrado. Eu saí, eu acho que eu nem cumprimentei o Alex, né? Eu fui o pregador que estava pregando nesse dia. E aí eu fui para casa assim, chorando, me sentindo a pessoa mais rejeitada por Deus naquele momento, indigno. E eu vinha assim para casa com lágrimas nos olhos e travando uma, A luta. como se fosse uma guerra com Deus. E eu dizia assim, na minha mente, né? Então é assim, Deus, eu não sou mais digno de ser teu filho, eu não tenho mais salvação, porque se essa é a palavra que o Senhor tem para mim, então eu não vou mais me batizar. E eu fui assim para casa arrasado, eu fui arrasado mesmo, porque eu sabia que ali era a voz de Deus, só que aquela palavra que veio para mim foi totalmente contrária a tudo que eu gostaria de ouvir de Deus. Chegando em casa, enxuguei minhas lágrimas, entrei, fui para o quarto, li 3 vezes, aliás, antes mandei uma mensagem para o pastor Reones. Ele deve estar nos ouvindo. E eu disse para o pastor Reones, pastor, nós conversamos hoje pela manhã, contei a história da pregação, o irmão veio pregar, o irmão Alex veio pregar, e esse texto que foi a palavra de Deus para mim, foi na contramão do que eu gostaria de ouvir e contei tudo ao pastor. E disse para o pastor, já tomei a decisão, pastor, não vou mais me batizar no dia 21 de setembro. O pastor no WhatsApp mesmo, na mesma hora, respondeu, tentando explicar que o Espírito de Profecia nos diz que aquele texto se aplica à queda de Lúcifer, se aplica também ao povo de Israel que rejeitou a Cristo, e não se aplica para mim, porque nós estamos na graça, enfim, ele deu a explicação, mas eu disse ao pastor, pastor, não importa o que o senhor diz, pastor. Deus, se Deus ouviu a nossa conversa ali naquele momento, e essa foi a palavra de Deus, então já tomei minha decisão e desliguei. Mas antes de dormir, eu li 3 vezes o capítulo todo lá de Hebreus e me ajoelhei e fiz talvez aquela que fosse a minha última oração. E ali eu me desabafei ali com Deus, contei assim tudo que estava no meu coração, que eu esperava ouvir a voz dele, mas se essa era a voz dele, então eu não iria mais me batizar. Deitei e fui dormir. Nesse momento, minha esposa, Roseli, mandou um abraço aqui para ela foi levar os meninos na escola, né? Minha esposa é, fez um comentário. Ela disse: hoje você demorou mais na oração, está acontecendo alguma coisa? Fez um comentário assim: disse, não, nada não. Me deitei ali, mas ela não sabia o conflito que eu estava naquele momento. E ali eu me deitei e dormi. Às 3 horas da manhã, eu acordei com uma voz bem alta, tão alta quanto o meu ouvido podia suportar. Era como se alguém estivesse quase gritando assim no meu ouvido. E essa voz disse para mim o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: retornai-vos para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele momento eu fui tomado assim de forte emoção, né? Eu ali ainda na cama, eu procurei no Google, eu sabia que era um texto da Bíblia, mas eu não lembrava onde é que estava esse texto. Eu peguei no Google, procurei, encontrei lá e estava exatamente dessa mesma forma lá em Zacarias 1:3. E aí, quando eu li, estava lendo Zacarias, eu fiquei muito emocionado, comecei a chorar e minha esposa acordou naquele momento que eu estava chorando bastante, né? E ela perguntava o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu. E
naquele momento eu não conseguia falar, eu só soluçava. Quando eu tentava falar com ela, eu soluçava, não conseguia falar nada, até que com o tempo eu me recuperei e contei para ela o que estava acontecendo, né? Aquela voz que falou comigo, que foi a voz de Deus, Deus falou comigo, eu repetia isso. E eu fiquei assim, tomado de uma emoção muito grande, né? Agradeci muito a Deus e passou aquela noite, né? Eu comecei a escrever essa minha história, né? E tentei conhecer. Eu fui na igreja do Âncora na semana seguinte para conhecer o Alex, para contar para ele o quanto ele foi usado por Deus naquela noite, quando ele foi pregar lá na igreja, para que ele precisava saber do que estava acontecendo comigo, como Deus falou comigo, né? Só que o Alex não estava na igreja naquele dia. Ele estava Ah, participando de um congresso em Itabora. E eu peguei o contato dele com o irmão dele e escrevi e mandei para ele. Na semana seguinte, o Alex foi na igreja para me conhecer. E aí, ele chegando na igreja, ele procurou quem é Natanael e tal, e eu me apresentei, eu fiquei lá embaixo conversando com ele, e ele disse o seguinte: irmão, eu preciso lhe contar uma coisa. Eu estava no congresso em Itaboraí, e sempre que eu passava numa estande de livros, eu ouvia uma voz me pedindo para comprar um livro. Esse livro era O Mistério da Profecia, do pastor Mark Finley. E ele ignorava, mas toda vez quando ele passava ali, aquela voz falava com ele: compre aquele livro, o livro Mistério da Profecia. E na terceira vez ele resolveu comprar. E quando ele comprou, ele disse: para que eu comprei esse livro? A quem que eu vou dar esse livro? Ficou assim meio confuso. E foi neste momento que ele recebeu o meu testemunho e veio lá na igreja, foi lá na igreja para trazer aquele livro e me entregar e dizer que foi Deus que mandou ele comprar aquele livro para mim. Ele nem me conhecia, mas ele foi lá na igreja para levar aquele livro para mim. Eu peguei o livro, comecei a ler, mas para mim não era assim novidade. Eu não me encantei tanto pelo livro, né? É um livro legal, bom, mas eu não me encantei muito com o livro. E li alguma coisa, depois voltava e mais ou menos, eu acho que foi no mês de dezembro, uns 2 a 3 meses depois, eu lendo o livro, quando eu cheguei numa parte, eu fiquei assim extasiado. Antes eu vou voltar um pouquinho à história. Depois dessa noite em que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, eu tive dois sonhos. O primeiro sonho, na mesma noite. na mesma noite, tive dois sonhos seguidos na mesma noite. E neste sonho, eu andava de monociclo. Eu era muito habilidoso de monociclo, bicicleta de uma roda só, andava por umas ruas, eu não conhecia aquela cidade. E eu era tão habilidoso que eu ficava em pé em cima do selim, em pé em cima de um monociclo e fazia manobras ali. E eu me sentia assim, o poderoso, né? Em cima daquele monociclo. E quando chegava em uma rua, tinha uma lama muito nojenta, muito fedida. Mas eu tentava passar pela lama, confiando na minha habilidade que eu iria conseguir passar. Mas aí uma voz me dizia: e se for profundo? Se o monociclo afundar, você vai se atolar nessa lama. E aí eu dava meia volta e saía daquela lama, conseguia sair da lama. Quando eu saía da lama, eu encontrava Zé. Mandar um abraço aqui para Zé. Zé é um irmão que estudou a palavra de Deus comigo há uns 30 anos atrás, na igreja do Pero Vaz, a igreja em Salvador, a igreja adventista do Pero Vaz. E eu tive esse encontro com Zé no sonho. E aí eu dizia para Zé: Zé, você precisa se mudar daqui, porque quando chover, essa água vai invadir a sua casa. E Zé dizia para mim: Natan, fique tranquilo, sempre choveu, mas Deus nunca deixou que essa lama invadisse a minha casa. Na mesma sequência, eu tive um outro sonho. Esse outro sonho, eu tinha um ferimento na perna esquerda, o ferimento vinha do joelho até os pés.
Na verdade era um cascão bem grosso, pesado, denso, que eu olhava assim e dizia, meu Deus, que ferimento foi esse? Eu não lembro quando foi que eu machuquei minha perna desse jeito. E eu ficava com medo, eu tocava assim e ficava com medo de ver a cicatriz, imaginando que seria uma cicatriz muito feia, né? Só que quando eu tocava no cascão, o cascão caía como uma telha e permanecia inteiro assim no chão, e eu ainda tinha receio de olhar minha perna para ver a cicatriz, o tamanho da cicatriz. E quando eu olhava, tinha só um sinal assim de leve, quase que imperceptível. E naquele momento eu pude entender que aquele cascão era a lei da atração que Deus estava tirando de mim. Aquela lama que eu estava me confiando em mim mesmo, ali também era a lei da atração, mas eu precisaria sair daquela lama, e eu tive esse encontro com Zé. O mais incrível de tudo é que nessa mesma noite que eu tive, sonhei com o Zé, tive esse sonho, o Zé manda uma mensagem para mim no WhatsApp. E foi uma mensagem assim muito linda, dizendo que Deus nunca esquece dos seus filhos, Deus nunca esqueceu de você, dizia a mensagem, Ele te ama, e era uma mensagem que estava parte desse testemunho. Quando eu vi aquela mensagem, eu tive a certeza, agradecer a Deus como Deus estava agindo na minha vida. Aquele sonho que eu tive não foi por acaso, não foi, não tem nada a ver com lei da atração, era Deus que estava começando a agir na minha vida, me deu aquele sonho, e o Zé, no mesmo dia, manda aquela mensagem para mim. Não foi coincidência, não foi nada disso, foi o poder de Deus que estava agindo ali na minha vida. E aí, essa foi a história que eu estava contando para o Alex. Que eu contei para o Alex, que eu estava escrevendo e mandei para ele, que ele estava no congresso lá em Itaboraí. Então, o Alex foi lá na igreja, voltando, entregou o livro para mim e, e foi embora. E a história não tinha terminado, porque 3 meses depois, eu lendo o livro, que o Alex comprou para mim no dia em que ele ouviu aquela voz pedindo a ele para comprar aquele livro. A mensagem que estava no livro foi a mesma mensagem que Zé mandou para mim no dia em que eu sonhei com ele. Tive aquele sonho com ele, e ali eu vi como Deus nos ama, como Deus é maravilhoso. Eu vi ali o Pai, o Filho, o Espírito Santo unidos no meu resgate, mobilizando pessoas, mobilizou o pregador para levar aquela mensagem, me deu aquele sonho, mobilizou o Zé para mandar uma mensagem para mim no mesmo dia em que eu sonhei com ele, para que eu não tivesse dúvida que Deus está agindo poderosamente na minha vida. E ali eu fiquei assim maravilhado, é, meditando no amor de Deus, o como Deus agiu na minha vida e tem agido assim até hoje. Eu sei que ainda tenho muitas guerras espirituais, e nesse momento eu estou passando também por uma guerra espiritual, mas é diferente. Eu tenho a certeza que aquele general que falou comigo naquela noite, ele está lutando as minhas guerras. Porque Amém. quando eu li aquele texto de Zacarias, aquele texto diz que Deus estava irado com o povo de Israel. E ali estava confirmando tudo que o pastor Reones falou para mim também naquela noite. Isso se aplica ao povo de Israel. E vocês podem ver lá o texto, Zacarias, a partir do capítulo 1, diz que Deus estava irado. E por isso que aquela voz que falou comigo estava irada comigo. Foi uma voz como um general dando uma ordem para um soldado e dizendo para mim: retornai-vos para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor. Aquela voz não foi imaginária, foi uma voz real. Eu estava acordado e eu pude ouvir em alto e bom som. E Deus É tem feito incrível. maravilhas. Eu não vou contar aqui, são mais uma experiência em cima da outra, mas eu tive 2 crises no meu casamento depois disso, e eu senti que era ataque do inimigo. E as 2 vezes que eu tive essa crise, Deus agiu também poderosamente na minha vida. Minha esposa pediu a separação na primeira vez, Deus agiu poderosamente e conseguiu reverter. Cada uma dessas histórias é outro testemunho.
Na última vez que isso aconteceu, na segunda e última vez, eu fiquei num quarto, ela ficou no outro. Eu dormia, acordava, orava, pedia a Deus que e dizia para Deus, Senhor, como é que eu vou testemunhar do que o Senhor tem feito em minha vida, se minha família vai se separar, como é que vai ser isso? O que é que eu vou dizer para as pessoas? O que é que as pessoas vão pensar de ti? É assim que Deus está agindo na sua vida? E eu orava, intercedendo ali pelo meu casamento. E passei a noite toda assim, com sono leve, acordava, orava, dormia, acordava, orava, e minha esposa em outro quarto. Quando foi pela manhã, minha esposa entrou no quarto e chegou para mim assim, como, como um general. Eu vou repetir a mesma coisa. Se levante. Já era de manhã, não sei que horas era. Ela disse: se levante. Eu me levantei e pensei: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que vem agora? E ela disse: eu vim aqui para liberar o perdão. E aí tem a ver Amém. com a mensagem que foi falada hoje: o liberar o perdão. E aí ela me abraçou e fez uma oração assim muito bonita. Eu me emocionei e só dizia obrigado, Deus, obrigado, Deus. Eu me emocionava ali muito naquele momento, né? E aí no dia seguinte a minha esposa contou uma história. E ela disse: eu estava no quarto sem conseguir dormir. E quando chegou de madrugada, uma voz me disse: se ajoelhe e ore. E ela aí se ajoelhou e orou. Quando ela deitou, ela conseguiu dormir. E quando foi pela manhã, a mesma voz disse para ela: se levante, suba e libere o perdão. E aí ela me explicou o porquê que ela me falou comigo daquele jeito, porque ela disse que aquela voz que falou com ela foi daquele mesmo jeito, como uma ordem para ela subir e liberar o perdão. E eu aí mais uma vez agradeci a Deus, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Eu sei que eu vou ainda passar muitas lutas, a gente procura se apegar com Deus, o inimigo procura contra-atacar, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem a certeza de que Deus está do nosso lado, guerreando as nossas lutas, não, o inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Amém, E essas amém. experiências assim é para fortalecer. Eu não tenho nenhum mérito, não tem nada em mim que mereça tanto amor assim por Deus. Eu disse para o meu filho, tá vendo as estrelas no céu? Como é possível o Criador de todo o universo, de todas as estrelas, de tudo que a gente vê aí, vir até mim e falar comigo, meu filho? Isso daí eu nunca vou entender que amor é esse que Deus tem por nossos filhos, pelos filhos dele, por ele, cada um de nós. Cada um de nós tem uma experiência diferente. Cada um tem uma vida diferente e Deus, assim como o inimigo de Deus procura atingir o nosso ponto fraco, Deus também procura nos resgatar de forma diferente, de acordo com a experiência de vida que cada um tem. Então, esse é o meu testemunho, essa aí é a É, minha história de como Deus tem agido assim na minha vida e eu fico é cada dia incrível, maravilhado como Deus age, né? é incrível, Natan, como que Deus mobiliza o mundo, né? Se Sim, necessário for, para nos alcançar, né? Se a gente for contar aí o número de personagens, né? A irmã Nájila está ali sim. acompanhando, o número de personagens que Deus mobilizou, colocando tudo no lugar certo, com a palavra Na certa, hora certa. na hora certa. E você deu trabalho aí para o pastor Ronildes, né? Mas finalmente foi batizado? Reones, pastor Reones, fui Ah, é batizado. Reones. Não no dia 21, mas ele marcou uma outra data e foi em outubro, né? Foi em outubro, às 11 de outubro foi o meu batismo. Outubro Eu do ano pude batizar, passado. convidei todos os amigos do tênis de mesa, o Paulo, a Vânia, passei o link para eles, eles devem estar nos assistindo aí também. O Gilbert acompanhou assim minha história, porque eu jogo tênis de mesa e numa dessas viagens estava indo competir lá no Rio, eu contei um pouco dessa história e o Gilbert lembrou do que eu falei ali no carro lá em 2014 ou 2015, né, que eu só iria voltar para a igreja. Eu contei um pouco da minha história no dia em que Deus chamasse de volta. E o Gilbert lembrou disso aí também.
E, Ah, e é Deus bom. chamou, e Deus chamou com uma ordem, né? Ele falou Como assim: uma ordem, como uma esse ordem. rapaz aqui precisa de ordem, né? Até para a É, esposa. Você sabe que além da quantidade de pessoas que você convidou, né, para estar aqui acompanhando, tem aqui uma pessoa que cresceu com você na adolescência, lá na Igreja da Liberdade, em Salvador, olha, e ela está lá ainda. O seu pai deu é, estudo bíblico para o pai dela, que sim. é o Gonçalo, é a Gilmária, né? Gilmaria. É, Ela Gilmar, um mandou abraço, mensagem Gil. aqui. Deus abençoe. Cresceram na adolescência. Isso aconteceu então, o seu batismo, o ano passado, né? 11 de outubro, Foi, você falou, né? não, foi, exato, no ano passado. Sim, e não parou por aí, né? Porque Deus mobilizou o mundo, usou uma quantidade enorme de pessoas, pregadores, sonho, falou de tudo que é jeito para você, e depois Sim. ele apresentou para você a sala 57, né? Como que foi isso? O curioso é que comigo é sempre assim. No dia em que eu entrei na sala, aliás, antes, nesse dia, eu vou até explicar para meus amigos aí do tênis de mesa se estiver assistindo, né? Eu tinha um campeonato e ia jogar aqui em Cabo Frio, na cidade aqui perto. E aí o pastor Reones me convidou para participar de um seminário lá na cidade de Campo dos Goitacazes, aqui próximo, né? Sobre ação missionária, ia ser muito bom. E aí eu deixei de ir para o campeonato lá e fui para esse encontro. Lá encontrei o irmão Marçal, foi junto com a gente, o irmão Marçal, um abraço, irmão. Deus abençoe também. Ele contou o testemunho dele, acho que na semana passada aqui ele pôde contar o testemunho dele também, que é um testemunho muito bom do poder de Deus agindo na vida dele. E o irmão Massal me apresentou o link da sala 57 e na segunda-feira eu aí entrei na sala 57, participei. Nesse dia que eu entrei, eu não sei quantas pessoas estavam na sala, mas no YouTube tinha mais de 3.000 pessoas. Eu fui uma das 9 pessoas que foram selecionadas para a oração e ali eu já pude sentir o Espírito Santo trabalhando. Não foi por acaso que eu fui escolhido. E quando terminou a oração, o pastor pediu para eu ficar porque precisava conversar comigo. E ali eu já sabia que Deus estava preparando tudo para que eu tivesse esse encontro aqui e pudesse testemunhar do nome dele. Esse testemunho não é meu, eu não sou merecedor. Esse testemunho é do poder de Deus, como Deus pode agir na vida de qualquer um. Assim como agiu na minha vida, ele pode agir na sua vida também. Basta que você se entregue a Deus e confie nele, e ele vai fazer maravilhas em sua vida. Amém. Então, quando chegou na sala, é, quando eu fui selecionado, eu já sabia, eu fiquei só na expectativa para saber. E ali na sala, o pastor aí conversou comigo, pediu para eu contasse a minha história, e eu fiz um resumo desse meu testemunho. E aí foi marcado Já volta a internet no Natan, deu uma caidinha ali. para que eu viesse aqui e contasse. Foi A internet dele do tá dia travando? 4 em diante, estava esse texto que foi o pregador, o Alex pregou também naquele dia, né? Então eu fiquei ali encantado, não era coincidência, não Só é a lei da só atração, volta um é o pouquinho, Espírito Santo em ação. viu, Natan? Só volta um pouquinho, porque a sua Sim, internet falhou um pouquinho, e é muito sim, importante essa parte do seu testemunho, né? Que você vem para a sala, a sim, convite do Marcioli, o né? irmão Marçal. Marçal? Marçal. E aí, quando você chega na sala, Hum, você é uma das pessoas escolhidas para a oração do mosaico. Depois que sim, termina a oração, você é a pessoa escolhida para se conversar no final. E aí sim, você falou do texto que foi pregado naquele dia, que foi justamente o momento que a internet falhou, mas é muito sim. importante esse detalhe aí.
Isso. Não só naquele dia, estava estudando Romanos, né? Eu não lembro agora o nome do pastor. O estudo foi Pastor sobre Romanos. Lucas. E se eu não me engano, foi no dia seguinte que ele pegou Romanos 8. E aí foi justamente o momento em que cruza com a minha experiência, aquele dia que o Alex trouxe aquela mensagem que está lá em Romanos 8 também, né? Então eu vi ali como Deus é maravilhoso, confortando o meu coração, me dando a certeza de que Ele está dirigindo a minha vida, né? E É foi assim que eu entrei verdade, na sala 57. tá? Daqui a pouquinho, você vai falar sobre a importância da sala na sua Sim, vida, embora você esteja há pouco tempo aqui na sala. sim, A sala 57 já está aqui há alguns anos. Certamente hoje tem pessoas que entraram aqui pela primeira vez, seja no Zoom, seja no YouTube, porque a sala é assim, é, tem pessoas chegando o tempo todo, né? E algumas pessoas, às vezes, né, saudosistas, né, ficam lembrando da Sala 57, daquele tempo em que tinha um grupinho pequeno de pessoas, a interação era maior, dava para conversar com um, tinha oportunidade, às vezes, para que todo mundo falasse, e ainda sobrava tempo, né? hum, Mas a gente vê que a sala, apesar da sua evolução, né, do crescimento, da quantidade de pessoas que entram, do tempo, né, que às vezes extrapola aquilo que as pessoas acham que deveria ser menos ou mais, né? Mas a sala tem exercido a mesma influência. Deus tem usado, né, para alcançar pessoas, como foi o seu caso, né? Deus sim, levou você para muitos lugares, colocou pessoas no seu caminho, muitas pessoas na hora certa, com palavra certa, e a sala 57 aqui. Eu fico imaginando, por exemplo, o Zé do sonho, né? Da lama, do monociclo, que Deus impressiona o coração dele para escrever no dia imediato ao sonho que você teve com ele. E assim foi com a sala 57. Falou: "Ó, você vai para lá agora e nós vamos estar estudando o livro de Romanos, aquele que fez a diferença na sua vida. E o capítulo isso. 8 que você leu umas 3 vezes naquela noite dos sonhos, né? Então, o que que você diria? Não somente para aqueles que já estão na sala há bastante tempo e às vezes tem aquele saudosismo, como para aqueles que estão chegando agora, a importância da sala 57 na sua vida. Bem, eu vejo assim a sala 57 num momento especial. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Os acontecimentos estão aí, até os céticos estão começando a refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E a sala 57 tem esse papel. Nós estamos clamando pelo batismo do Espírito Santo. Enquanto nós estamos clamando pelo batismo do Espírito Santo, eu descobri que os esotéricos estão clamando também do lado de lá pelo aparecimento do anticristo. E isso nós sabemos que é profético. Então, nós precisamos a cada dia buscar esse batismo do Espírito Santo. A cada dia nós precisamos nos entregar, porque é o Espírito Santo que produz em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade. Não somos nós que conseguimos mudar o nosso coração. Nós só precisamos nos entregar nas mãos de Deus e é a ação do Espírito Santo que vai transformando a cada dia o nosso coração. E a Sala 57 está aí para nos ajudar nessa busca do Espírito Santo, porque somente as pessoas que estiverem cheias do Espírito Santo vão conseguir suportar as coisas que vão acontecer nesse mundo. Os acontecimentos estão aí sendo abreviados, muita coisa tem acontecido, e eu tiver uma oportunidade, eu posso passar também para o pastor essa outra questão que está acontecendo do outro lado, entre os esotéricos, e como isso se encaixa perfeitamente com aquilo que nós cremos, porque sabemos que o inimigo de Deus vai fazer a contrafação exatamente
da volta de Cristo e vai enganar a muita gente. E se Muito nós não bem. estivermos preparados, este momento é o momento de buscar o Espírito Santo para que nós possamos suportar todas as coisas que que vamos enfrentar neste mundo, né? E a sala É 57 verdade. está para isso. Amém. É Amém. assim, Ceissa. Tá vendo? Ceissa Melo. É Deus movendo o mundo para Sim. alcançar os seus filhos onde quer que eles estejam, né? Basta nós estarmos atentos à voz do Espírito Santo, dizendo: olha, este é o caminho, andai por ele. Às vezes ele vai falar de maneira suave, se for suficiente para você, mas às vezes ele vai falar como um general, como falou com o Sim. Natan, se for preciso dar uma ordem. Então é assim, Marilene da Bahia, é Deus agindo, Pastor Fagundes, na vida das pessoas, movimentando, colocando palavras, colocando situações. Você que veio para a sala 57, quem sabe hoje pela primeira vez, seja aqui no Zoom ou no YouTube, Deus certamente falou ao seu coração. E um dia você vai aparecer Amém. aqui para contar. Olha, naquele dia 20 de agosto, que eu entrei na sala 57 e ouvi o testemunho, a pregação sobre o perdão. É assim, é a ação contínua do Espírito Santo na vida das pessoas, agindo, né? E agindo Deus, Natan, quem impedirá, né? Quem Ninguém impedirá? vai impedir, ninguém vai impedir. Muito Nada me obrigado. separará do Você, amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. amém. Você tem Amém. 3 filhos, né? Para nós finalizarmos aqui e fazermos a oração, né? Isso. Tenho 3 filhos, o Lucas Adriel, a Maria Luísa e o Cássio também, que eu já criei a partir dos 8 anos de idade, né? E essa é a minha família. Roseli, minha esposa, e estamos aí no desafio de levar essa palavra aí para minha família e orar e fazer a minha parte para que o Espírito Santo seja derramado e eles também possam aceitar aí a mensagem de Deus, né? Maravilha. Alguns da sua família devem estar aqui hoje, né? Alguns convidados Sim, com especiais, né? certeza, com certeza. Um abraço aí, meu irmão Carlos Alberto, é um dos irmãos, é o mais velho que ainda não tomou a decisão, mas Deus tem um momento certo, tudo é no tempo de Deus, vindo a plenitude dos tempos, e essa plenitude é no nosso tempo também, e Deus está com certeza agindo na vida dele também. Sim, ele já tomou a decisão, sim. Ele vai contar para você depois da sala. Ele vai ligar É, para você e falar assim: amém, não, olha, eu amém, tomei. Você falou que eu não tomei, tomei sim. E é assim, né? Muito bem, nós vamos orar agora, colocando esse momento especial nas mãos de Deus, né? Porque essa mensagem, a sala, ela, a gente tem que sair, né? Mas ela continua, né? A sala continua. Até porque nós distribuímos os folhetos, né? E tem muita gente que vai vir depois aqui e vai amém, ter contato com amém, esse testemunho e o Espírito Santo vai agir no coração. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos porque, como já dissemos lá no começo da sala, foi o Senhor quem nos despertou hoje de manhã. amém, Algumas pessoas talvez tenham resistido, receberam o convite, receberam o link, quem sabe estavam cansadas hoje, pensando em continuar mais tempo, mas o Espírito Santo chamou e elas vieram. amém, Que a mensagem de hoje possa calar, tocar profundamente nos corações. E que em amém, breve nós possamos ouvir testemunhos de transformações realizadas através do Espírito Santo com tudo que aconteceu na sala hoje. Nós vamos amém, finalizar a sala daqui a pouquinho, mas ela vai estar aí à disposição, alcançando pessoas e transformando vidas. Nós agradecemos pelo testemunho do teu servo Natan. Oramos pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Os desafios amém, continuam, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. amém, amém, Cerca o lar dele, assim como de todos nós, com os teus anjos poderosos. E que possa amém, reinar a paz, a harmonia no nosso coração, no nosso lar, nos nossos relacionamentos, e que a esperança seja renovada a cada dia e a cada manhã.
Nos Amém. entregamos, então, mais uma vez em tuas mãos. Batiza-nos com o Espírito Santo, é o nosso clamor. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Amém. amém e amém. 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 Muito bem, Natan. Amo Ok, pastor. você. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Um Amém. grande dia para você. Amém. Obrigado, pastor. Um abraço a todos aí, a todos que estão nos assistindo. Um dia abençoado aí para todos nós. Amém, amém. Que Deus seja Amém. louvado. Que Amém. bênção, né? E eu vi alguns coraçõezinhos subindo aqui, e foi aqui nessa janela que subiram alguns corações. Ó, vai subir aí, que eu tô vendo que ela tá preparando ali para subir os corações. Pois Que é, bênção, né, Leila? Cada sala 57 é uma inspiração, não é é? verdade, é É o verdade. agir de Deus. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Convide as pessoas, distribua os folhetos e Deus vai alcançar uma multidão de pessoas que estará em movimento. Você vai Amém. chamar a pipoca, mas antes disso eu quero dizer: amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E eu acho que eu ouvi. Um bom dia com Bom alegria. dia, bom dia, bom dia com Ó. alegria. Bom dia com alegria. Alegria. Bom dia, Natália. Amo Bom você. dia a todos. Deus Bom dia, abençoe a todos. pessoal. Bom dia, sala Amém. 57. Bom dia, Margarete. Bom